querido irmão, querida irmã. Aqui quem fala é o pastor Moisés Nascimento. Quero desde já abençoar a sua vida por estar aqui conosco. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative os sininhos. Ative o sininho para receber todas as notificações. Curte, comente e compartilhe com os amigos. Nós estamos na série Orando a Palavra, com o tema Propósito na Oração. Sem delongas, vamos para o capítulo 6. Nada é impossível para o trabalho árduo, disse um dos 7 sábios da Grécia. Temos as palavras trabalho árduo, oração perseverante, e a frase será mais cristã, mais digna de ser adotada universalmente. Estou persuadido que somos muito mais deficientes no espírito de oração do que em qualquer outra graça. Deus ama a oração insistente, tanto que Ele não nos dá muitas bênçãos sem ela. E a razão porque Ele ama da oração, é que Ele nos ama e sabe que é uma preparação necessária para recebermos as mais ricas bênçãos que Ele espera e anseia conceder. Eu não orei sinceramente e fervorosamente por algo que não tenha ocorrido em alguma hora. Não importa quão distante o dia, de alguma forma, em algum momento, em algum formato, provavelmente o último que imaginei aconteceu. Adoniram Judson. Eu considero que seja bom perseverar nas tentativas de orar. Se eu não posso orar com perseverança ou prolongar ao falar com o ser divino, eu percebi que quanto mais eu me empenho em oração secreta, mais eu me deleito nisso, mais desfruto do espírito da oração. Frequentemente eu percebi o contrário durante uma viagem ao longo assim, quando eu não pude ficar recluso. David Brainerd. Cristo expressa a insistência como uma característica distintiva da oração verdadeira. Devemos não apenas orar, mas devemos orar com grande urgência. Com intento e com repetição. Devemos não apenas orar, mas devemos orar de novo e de novo. Não devemos nos cansar de orar. Devemos estar totalmente em fervor, profundamente preocupados com as coisas pelas quais pedimos. Jesus Cristo deixou bem claro o segredo da oração. Jesus Cristo deixou bem claro que o segredo da oração e o seu sucesso reside em sua urgência. Devemos orar a Deus com insistência. Em uma parábola requintada por unção e simplicidade, nosso Senhor não ensinou simplesmente que homens devem orar, mas que homens devem orar com toda sinceridade e insistir com a questão com energia vigorosa e corações corajosos. Em Lucas 18, de 1 a 8, diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem
ninguém respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: "Ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito." E disse o Senhor: "Ouvi o que diz um justo juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Clamam a ele de dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?" A causa dessa pobre mulher era uma causa sem esperança. A insistência traz esperança das esferas do desespero e gera sucesso onde nem o sucesso, nem condições de sucesso existiam. Não há melhor exemplo para mostrar como a insistência intrépida e incansável conquista os seus objetivos, onde tudo mais vale. O prefácio dessa parábola diz: "E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." Ele sabia que os homens iriam desfalecer logo na oração. Então, para os encorajar, ele nos dá um retrato do poder maravilhoso da insistência. A viúva fraca e desamparada, um desamparo em pessoa. Privada de todas as esperanças e influências que poderiam comover o juiz injusto, ela ainda assim ganha sua causa somente através da sua importunação incansável e injuriosa. A necessidade de insistência, seu poder e tremenda importância na oração poderiam ser retratados em um tom mais profundo e impressionante. Ela supera e remove todos os obstáculos, vence toda a força resistente e conquista seus objetivos em face de impedimentos intransponíveis. Não podemos fazer nada sem oração. Todas as coisas podem ser feitas por meio da oração insistente. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Outra parábola narrada por Jesus reforça a mesma grande verdade. Um homem à meia-noite busca pão na casa do seu amigo. Seus pretextos são fortes, baseados na amizade e nas demandas embaraçosas e coercivas da necessidade. Mas todos eles falham. Ele não consegue pão nenhum, mas continua lá, pressiona, espera e busca. A pura existência terrestre, onde todos os outros pretextos influenciam, haviam falhado. O caso da mulher Sirofenícia é uma parábola em ação. Ela é impedida de abordar a Cristo pela informação de que ele não verá ninguém. Sua presença lhe é negada, e quando finalmente em sua presença, ela é tratada com aparente indiferença, com a frieza do silêncio e desinteresse. Ela insiste e se aproxima.
Sua pressão e abordagem são repelidas pela frase severa, indiferente que ele não for enviado para o povo dela. E ela é censurada de sua missão e domínio. Ela é humilhada ao ser chamada de cachorro. Ainda assim, ela aceita tudo, supera tudo, vence tudo, por sua insistência invencível, intrépida e humilde. O Filho de Deus, satisfeito, surpreso e dominado por sua insistência invencível, diz-lhe: "Oh, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas." Mateus 15, 28. Jesus Cristo se rende à insistência de uma grande fé, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Lucas 18, 7. Jesus Cristo apresenta a capacidade de insistir oportunamente com um dos elementos da oração, uma das principais condições da oração. A oração da mulher sirofenícia é uma exposição de poder incomparável da insistência, uma exposição de uma disputa mais real, envolvendo mais energia vital, mais resistência, os mais altos elementos do que os que foram ilustrados na disputa do estímulo ou de Olímpia. As primeiras lições de insistência são ensinadas no Sermão da Montanha. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Esses são os passos de progresso, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, versículo 8. Sem continuidade, a oração pode ficar sem resposta. A insistência é feita pela capacidade de permanecer aguardando, pressionando, esperando com uma firmeza inflexível, um desejo inquietante e uma paciência sossegada. A oração insistente não é um acaso, mas a coisa principal, não uma encenação, mas uma paixão, não uma necessidade ordinária, mas uma necessidade básica e indispensável. A oração, em sua forma mais sublime, em seu sucesso mais glorioso, assume a postura de alguém que luta com Deus. É a disputa, a provocação e a vitória da fé, uma vitória não contra o inimigo, mas obtida daquele que prova a nossa fé para ampliá-la, que prova a nossa força para nos tornar mais fortes. Poucas coisas dão tanto vigor célere e permanente quanto uma sessão longa e exaustiva de oração insistente. Ela suscita uma experiência, uma época, um calendário novo para o espírito, uma vida nova para a religião, um bravo treinamento. A Bíblia nunca se exaure em sua urgência e ilustra que o maior bem espiritual é garantido como o retorno da forma mais sublime do esforço espiritual. Não há nem encorajamento nem espaço na religião da Bíblia para desejos débeis, esforços apáticos e atitudes preguiçosas. Tudo deve ser extenuante. Tudo deve ser extenuante, urgente e ardente. Desejos inflamados, veementes, insistentes. Desejos inflamados, veementes e insistências incansáveis encantam o céu. Deus deseja que seus filhos sejam incorrigivelmente fervorosos e persistentemente ousados em seus esforços. O céu é ocupado demais para ouvir orações sem convicções,
ou para responder chamadas rápidas e pontuais. Nesse período, ouça bem esse aprendizado, pratique a oração constante, oração fervorosa, oração veemente. Todo o nosso ser deve estar em nossa oração. John de Knox. Devemos dizer e sentir. Dê-me escócia, meu amor. Nossas experiências e revelações de Deus nascem do nosso custoso sacrifício. Nossas disputas custosas, nossas orações custosas, a luta de Jacó orando a noite inteira, criou uma era para nunca ser esquecida na vida dele. Trouxe Deus ao seu resgate, mudou a atitude e conduta de Esaú. Mudou o caráter de Jacó, salvou e impactou sua vida e entrou nos hábitos de uma nação. Nossos períodos de oração insistentes se lapidam com a lapidação de um diamante. Perfuram nossas partes mais duras e marcam nossos caracteres com traços inapagáveis. São os períodos mais marcantes de nossa vida. As pedras memoriais que perduram e para as quais nós voltamos. A existência pode se repetir. É uma condição para a oração. Devemos insistir com o assunto, não como vãs repetições, mas com repetições urgentes. Repetimos não para contar quantas vezes, mas para conquistar a oração. Não podemos desistir de orar, visto que a alma e o coração estão nisso. Oramos com toda a perseverança. Nós nos seguramos a nossas orações porque delas nós vivemos. Insistimos com nossos pleitos porque precisamos tê-los, morremos. Cristo nos dá duas parábolas bastante expressivas para enfatizar a necessidade da insistência na oração. Talvez Abraão tenha perdido Sodoma por deixar de insistir, no máximo com seu privilégio de orar. Sabemos que Joás perdeu porque não insistiu. Perseverança conta muito com Deus, assim como para com o homem. Se Elias tivesse parado em sua primeira petição, os céus mal teriam suprido a chuva para sua fraca oração. Se Jacó tivesse desistido da oração na hora habitual de dormir, ele mal teria sobrevivido ao encontro de Esaú no dia seguinte. Se a mulher cirofenícia tivesse permitido que sua fé desfalecesse pelo silêncio, humilhação, repulsa, ou pela interrupção de seus esforços, seu afligido lar nunca teria sido iluminado pela cura de sua filha. Orar e nunca desfalecer.
É o lema que Jesus nos dá para a oração. É o teste de nossa fé. Quanto mais severa a provação e quanto mais longa a esperança, mais gloriosos são os resultados. Os benefícios e a necessidade da insistência são ensinados pelos santos do Velho Testamento. Homens de oração devem ser fortes na esperança, fé e na oração. Eles devem saber como esperar e insistir, esperar em Deus, ser fervoroso, aproximar-se dele. Abraão nos deixou um exemplo de intercessão insistente em sua súplica apaixonada a Deus, em prol de Sodoma e Gomorra, e como já indicado, ele não tivesse deixado de pedir, talvez Deus não tivesse deixado de dar. Abraão parou de pedir antes que Deus deixasse de dar. Moisés ensinou o poder da insistência quando ele intercedeu por Israel 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, e ele teve êxito em sua insistência. Jesus, em seus ensinamentos e exemplo, ilustrou e aperfeiçoou esse princípio do Velho Testamento: suplicar e esperar. Quão estranho que o Filho unigênito de Deus, que veio em uma missão direta de seu Pai, cujo único paraíso na terra, cuja única vida e lei foram fazer a vontade de seu Pai, essa missão o mistério que foi ele estivesse sob a lei da oração, que as bênçãos que vieram a ele foram impregnadas e compradas pela oração. Mais estranho ainda foi que a insistência na oração era o processo pelo qual obtinha de Deus as mais ricas provisões. Se ele não tivesse orado com insistência, nenhuma transfiguração teria ocorrido em sua história. Nenhuma obra poderosa teria tornado divina sua carreira. A oração a noite toda era o que enchia de compaixão e poder seu dia todo de trabalho. A oração insistente de sua vida coroou sua mente com triunfo. Ele aprendeu a grande lição: a submissão à vontade de Deus nos esforços da oração insistente, antes que ele ilustrasse essa submissão tão sublimemente na cruz. Quer gostamos ou não, disse Spurgeon, pedir é a regra do reino. Pedi e dar-se-vos-á. Essa é a regra que nunca será alterada em nenhum caso. Nosso Senhor Jesus Cristo é o irmão mais velho da família, mas Deus não afrouxou a regra para ele. Lembre-se desse texto. O Pai diz a seu próprio filho: pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra não exceção. Salmo 2, versículo 8. E o real e divino Filho de Deus não pode ser eximido da regra de pedir para ele poder ter. Você e eu podemos esperar que a regra seja afrouxada em nosso favor, porque deveria ser. Qual motivo pode ser alegado que pudéssemos ser eximidos da regra da oração? Que argumento pode existir pelo qual poderíamos ser exonerados do privilégio e livres da necessidade de suplicar? Eu não consigo ver nenhum. Você consegue? Deus abençoará Elias
e mandará chuva sobre Israel. Mas Elias deve orar por isso. Se a nação eleita for prosperar, Samuel deve suplicar por isso. Se os judeus estiverem para ser libertos, Daniel deve interceder. Deus abençoará Paulo, e as nações se converterão por intermédio dele. Mas Paulo tem que orar. Orou ele sem cessar. Suas epístolas mostram que ele não esperava nada, a não ser que pedisse por isso. Se for para você ter tudo ao pedir e nada sem pedir, algo que você veja, uma oração é definitivamente vital. E se eu suplico que você, e eu suplico que você seja abundante nela. Não há a menor dúvida de que a nossa oração fracassada por falta de persistência, ela não tem o fogo e a força da perseverança. A persistência é a essência da oração verdadeira. Ela até pode nem sempre ser posta em prática, mas ela deve estar lá com força e reserva. Jesus ensinou que a perseverança é o elemento essencial da oração. Os homens devem ser fervorosos quando ajoelham aos pés de Deus. Muito frequentemente nos tornamos tímidos e desistimos de orar, justo quando deveríamos estar apenas começando. Largamos de mão, justo no momento em que deveríamos segurar mais firmes. Nossas orações são fracas, porque não são acaloradas pela vontade irresistível e inabalável. Deus ama o suplicante inoportuno. Ele envia respostas que nunca teriam sido concedidas, a não ser pela persistência que se recusa a desistir, até que a petição ansiada seja otorgada. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho. Curta os vídeos. Compartilhe. E que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus. Amém.